pela sociedade. E também se costuma dizer que, obviamente, que a beleza também está nos olhos de quem a vê. E por isso nós devemos prestar contas e quem lê também tem a sua própria subjetividade. Mas a contabilidade é subjetiva, é porque é uma ciência social, se constrói na sociedade. E obviamente que vão dizer assim, bom, vi que a contabilidade foi feita só por computadores, deixará de ser uma ciência social. E eu digo-vos, oxalá que esse dia nunca chegue, porque senão lá vai o nosso emprego, não é? E por isso eu quero que a contabilidade continue, obviamente, a ser feita por pessoas e para as pessoas. E também deixar aqui claro um aspecto é que eu acho que dada a ampla variedade de empresas, diferentes setores de atividades, diferentes operações económicas, é praticamente impossível aos organismos de normalização contabilística, digamos, evitarem alguma discrecionalidade. Porque eles têm que deixar algum juízo de valor para certas situações, porque as empresas não são todas iguais, as empresas são muito diferentes e os setores de atividade também são muito diferentes. Assim, algumas características relacionadas com as normas de contabilidade são propiciadoras à manipulação da realidade. Nós temos cada vez mais uma contabilidade baseada em princípios. Nós sabemos que quando mudamos do POC para o SNC, passamos de um sistema que era basicamente baseado em regras para um sistema baseado em princípios. Os princípios por si são subjetivos. Por exemplo, como aplicar o princípio da materialidade ou como aplicar o princípio da prudência. Sendo certo que cada um de nós tem um grau de aversão ao risco diferente. Há pessoas que não têm medo de nada e outros têm medo de tudo. Então, quando se está perante uma situação de aplicar o princípio da prudência, porque nós somos todos diferentes, porque iremos ver a situação de forma diferente. Tem todos os mecanismos que o IASB adotou para reduzir a manipulação foi reduzir o número de opções. Em cada norma, nós hoje praticamente temos no máximo duas opções. Sendo que o IASB tenta sempre dizer das duas opções, uma é recomendada, a outra é optativa. Ou seja, dar orientações. E, portanto, uma via para reduzir a manipulação é evitar as opções. E esse caminho foi percorrido nos últimos anos, julgo eu, com muito sucesso por parte do IASB. Nós sabemos que a contabilidade utiliza imensas estimativas. As estimativas são uma fonte de subjetividade. Nomeadamente, quando escolhemos a vida útil, se o bem se vai depreciar mais rapidamente ou menos rapidamente, se vamos considerar valor desigual ou não. Várias situações que nos levam necessariamente para que a contabilidade, ao contrário do que eu ouvi muito quando comecei a aprender contabilidade, a contabilidade, feita por duas pessoas diferentes, dá resultados diferentes, não dá resultados iguais, porque nós não somos uma ciência matemática. Nós temos subjetividade. Outro motivo para a manipulação são os vazios normativos. O mundo evolui muito rapidamente e nem sempre os normalizadores têm capacidade para preencher o vazio de uma situação que acabou de ocorrer. Demoramos tempo a produzir normas, demoramos tempo a percebermos que há nenhum problema contabilístico que precisa de ser normalizado. E tenho notado pela investigação que eu tenho vindo a fazer que quanto mais vazio normativo existir, mais cada um de nós dispara à sua medida. Digamos, cada um de nós é diferente e somos todos diferentes. Ora bem, isto basicamente então eu quero mostrar dos fatores, já passaram 10 minutos, e agora só vou deixar mais 10, dos fatores. Então, da atividade do nosso presidente, hoje eu estou falando um pouquinho dos fatores relacionados com o ambiente empresarial. Esta semana vamos falar da EDP, dos lucros avultados das empresas. Empresas que têm lucros avultados tendem a manipular os resultados para baixo. Manipulam-nos pelos diferentes mecanismos que nós sabemos fazer para baixar resultados. Manipulam-nos no sentido de criar fundações para onde transferem resultados excessivos, porque sabem que são empresas de elevada visibilidade política. Temos que já perceberam há muito que empresas com visibilidade política tendem a manipular os resultados para baixo ou então a alisá-los de forma a não se notar
digamos, nenhuma confusão, nenhum barulho político. Portanto, nós tivemos um caso, por acaso, bastante pertinente da EDP esta semana, que deu, obviamente, problemas políticos, por causa da dita visibilidade política que tem a EDP, que é uma empresa grande, com muito dólar, etc. Também está mais ou menos comprovado que empresas que dão aos seus gestores bónus de compensação pelos resultados obtidos, fazem com que esses gestores lutem por ter esses resultados. Obviamente que eles lutam, trabalhar muito, mas também manipulando as contas. E em situações como a que estamos a viver em Portugal, onde os resultados tendem a baixar por motivos económicos, por efeito da recessão económica externa, pode acontecer, portanto, eles têm dois tipos de comportamentos. Um lado é tentar maximizar o resultado para aumentar o bónus. Por outro lado, se eles estão num ano em que não vão conseguir atingir aquele bónus, porque é impossível, porque eles manipulem as contas, atingir aqueles resultados, eles fazem o chamado Big Bang às contas. Ou seja, dão um banho e tudo o que é custo, todas as imparidades vão ser reconhecidas naquele ano, de tal forma que no ano a seguir vão anular a diferença. Assumindo-se que o próximo ano, todos acreditamos que sim, vai ser um ano melhor do que 2012, no próximo ano, com melhores vendas e com algumas anulações de imparidades, com certeza que eles vão conseguir melhorar as contas. Portanto, os contratos de remuneração dos gestores são um fator de manipulação. Os contratos de endividamento também. Quando eu fiz o meu doutoramento numa empresa têxtil, uma maior empresa têxtil do país, e a certa altura, provavelmente alguns de nós lembram-se, a Libra saiu do sistema monetário europeu. A empresa era fortemente exportadora e teve perdas financeiras por causa da desvalorização da Libra. A Libra passou de 217 escudos para. Já estou a perder a noção de quanto era que era o valor. Eu sei que perdeu à volta de 80 escudos por Libra. O que aconteceu que a empresa iria ter resultados negativos. E a empresa tinha obrigações tributadas. O que é que a empresa fez? Tinha ações do BCP que estavam por menos escudos. Bons tempos. Comprou por menos escudos que estavam em 3 mil e tal escudos. Porque tinha sido sócia fundadora do BCP. Então, o que é que fez? Vendeu as ações do BCP a uma filial por 3 mil e tal escudos, que estavam registrados no balanço por 1000. Fez um ganho de 2 mil e tal escudos que cobriram as perdas que teve com a quebra cambial. Isto hoje provavelmente não era possível, porque o BCP está no mercado e estar ao preço do mercado. Mas é uma manipulação que se faz. Havia necessidade de ir ao mercado, porque o risco financeiro da empresa não tinha certeza. E isso muito bem para a administradora de ações do BCP. Os académicos já comprovaram que quanto mais concentrada for a propriedade, ou se quiserem, quanto menos dispersos tiver o capital, ou seja, quanto mais as empresas forem geridas pelos sócios, menos manipulação existe. Porque se os novos acionistas a gerir as suas próprias empresas, obviamente que eles não têm necessidade, não têm a manipulação por parte dos gestores, porque os acionistas têm que incentivar os gestores. Ora, se eles são os gestores, são acionistas e gestores, esta parte da manipulação desapareceu. Obviamente pode haver ainda alguma manipulação, nomeadamente se for uma empresa endividada. Também está comprovado por estudos empíricos que, se a empresa estiver cotada, a empresa não quer ter resultados negativos. Portanto, as empresas do mercado de capitais são provavelmente aquelas que manipulam mais em sentido ascendente. Tentam ter resultados mais positivos com o objetivo de não verem o preço das suas ações baixar. Se isso acontecer, obviamente o custo de capital começa a subir. Vocês perguntam assim, está a ficar difícil. Mas eles fazem a manipulação da conta de preço. Não, a verdade é que muitos estudos empíricos indiciam que o gestor, o DOC, se quiserem manipular
obrigatória e a tendência é vamos divulgar mais, se divulgar mais não interessa, mas quando divulgarmos mais, temos que ter o cuidado de não passar aos concorrentes informação que seja, digamos, relevante para a empresa e que tenha efeitos competitivos. Por isso a ideia é divulgar, desde que não haja custos de propriedade e desde que, mesmo assim, a informação seja credível e lhe permita aumentar a imagem da empresa. Ora bem, agora em modo de consultar, em modo de conclusão, o que é que, se perguntássemos aqui na plateia, qual é a vossa impressão? Será que as normas internacionais, ou o SNC, porque o SNC são as normas internacionais, um pouquinho simplificado, um pouquinho de nada adaptado na realidade portuguesa, mas nós estamos a falar as normas internacionais. Será que não me estão a ouvir, é? Será que com as normas internacionais são consideradas normas de maior qualidade do código? Será que a qualidade dos resultados vai melhorar? Será que, digamos, a manipulação das contas vai diminuir nos próximos anos? Ora bem, é verdade que as normas são de maior qualidade porque têm as opções, não há tantos vazios normativos, digamos, muitas situações que estavam tratadas no COP, agora nós temos soluções para tudo, mas não há dúvida nenhuma que a contabilidade continua a ter a sua natureza social. Quanto eu sei, ainda não há estudos feitos com o COP, ainda não deu tempo, ainda só as primeiras contas apareceram. Já há pessoas a trabalharem aqui, uma aluna de doutoramento. A Ana Maria primeiro tem uma aluna de doutoramento a fazer investigação nesta matéria. Também já tiveram uma aluna de doutoramento, também foi minha aluna de doutoramento. Segundo me diz a minha aluna, que é a professora Rita, Cláudia, os resultados não estão a dar nada, gente. Era a queixa que eu estava a fazer também. Os resultados não estão a dar nada, gente. Não sei se já dá nada, gente, esperava-se. Digamos, a hipótese já satisfeita é que se as normas internacionais são de melhor qualidade, então nós vamos ter, digamos, uma qualidade de resultado melhor. Ou se quiserem menos manipulação nas contas. A verdade é que não está a dar nada. E ela está preocupada com a hipótese. Sabemos um pouquinho para os estudos que já foram feitos a nível internacional, como este dos colegas franceses Jean e a Grace Palouis. Eles concluíram, fizeram para 3 países, Austrália, Reino Unido e França, e concluíram que não houve qualquer alteração no nível de manipulação das contas, e pelo contrário, o caso francês até aumentou. O que provavelmente é um pouco que até deve acontecer em Portugal, porque se nós pensarmos no nosso foco, num sistema próximo dos franceses, eventualmente é o que nos vai acontecer. Nós estávamos habituados a trabalhar com base de regras, fazíamos tudo que estava na regra e agora temos aquilo que se chama a possibilidade de fazer julgamento adicional. E isso coloca, obviamente, mais campo para a manipulação. Então, todos concluem que as mesmas regras de contabilidade, ou seja, as normas internacionais, nós estamos a criar uma linguagem comum. Ou seja, os sistemas de incentivo à gestão, os sistemas fiscais, o direito comercial estão a interferir digamos, no lado financeiro e o lado financeiro não está, digamos, isento de manipulação. Há um estudo mais recente, contudo, que abrange 20 países europeus, que diz que houve alguma redução na manipulação dos resultados. Como eu estou a dizer, relativamente a Portugal, apesar da hipótese que está a ser testada, que é a redução, a minha, digamos, tese é que não vai haver redução substancial. Que é o que, aliás, muito preocupadamente, pois a professora Cláudia está aqui, me estava a contar, e agora, que não dá nada. Não dá nada. Não gostei de nada. Em relação aos fatores empresariais que estamos a viver, obviamente que não é difícil adivinhar que num momento em que Portugal está passando, digamos, uma fase terrível, estamos todos cheios de má cara,
de transcendente. 30 macabros tem a ver com o facto da contabilidade viva para a sociedade, reflete a sociedade. E é natural que, digamos, esta interação ajude e que nós, a própria contabilidade, absorvemos. Portanto, se nós interferimos com a sociedade também faz com que nós tenhamos que absorver os problemas que a sociedade tem. A contabilidade tem que absorver os problemas que o país, neste momento, está a defrontar. E pronto, a contabilidade é social e eu só espero que a contabilidade continue a ser construída pelas pessoas para as pessoas. Obrigada. Foi um prazer, foi um gosto ter estas três comunicações e quero agradecer por isso às conferencistas. É um facto que eu gostaria de ter imensamente para poder comentar várias coisas que foram aqui apresentadas, mas infelizmente não consigo, não posso, não me deixo, apesar de termos manipulado um pouco o tempo, de qualquer maneira. Mas não foi a autora da comunicação. É responsável da comunicação. Cumpriu rigorosamente. Mas, apesar de tudo, entre os alguns minutos, gostaria de tocar duas ou três coisas relativamente àquilo que foi apresentado. No que toca às provisões, é um interno tema. As provisões são, como podemos dizer vulgarmente, são meios, são instrumentos contabilísticos para resolver questões de incerteza, de existência, quer quanto aos montantes, quer quanto aos factos, quanto ao momento dos acontecimentos. Portanto, são, apesar das várias evoluções da tecnologia, continuamos a ter o tema, continuamos a ter esta questão dentro da contabilidade e vai continuar exatamente a nos acompanhar. Quanto à questão dos investimentos em subsidiárias e associadas, no que toca relativamente ao MEF, como disse aqui a professora Ana Rodrigues, há que esclarecer muito claramente o que é o MEF e o que é o justo valor. E uma coisa não implica necessariamente a outra. Portanto, nós podemos ter entidades onde há MEF e não haja elementos valorizados a justo valor, ou ao contrário, termos elementos, entidades valorizadas a justo valor e não ter o MEF. Portanto, isto para dizer que, de facto, uma coisa não se confunde. Relativamente ao número 2 do artigo 32 do Código dos Serviços Comerciais, esse número 2 pretendeu resolver uma dificuldade e é só isso que ele pretendeu resolver. Pretendeu resolver a dificuldade derivada da aplicação do justo valor naquilo que toca aos incrementos, relativamente aos não incrementos, aos decrementos, como quisermos chamar. Não se põe o problema, temos em presença, ou estamos em presença de uma questão do limite da distribuição de lucros e, portanto, lucros que só podem existir quando há incrementos patrimoniais. E está muito claramente dito, ou pelo menos intui-se desse número 2, que o que se pretendeu acautelar foi o princípio da realização. E o princípio da realização com base, de facto, nos elementos que tiveram origem na aplicação do justo valor. Não estão aí contemplados nem os ajustamentos de transição, não estão aí contemplados quaisquer outros incrementos que resultem, por exemplo, das conversões cambiais, das prestações financeiras. Portanto, não estão aí contemplados quaisquer outras estimativas resultantes, portanto, que venham dar lucros ou que venham dar incrementos, portanto, nas prestações financeiras, nos resultados. Portanto, estão aí unicamente contempladas questões que tiveram origem, ou elementos que tiveram origem na aplicação do justo valor e, portanto, que venham ou que estejam a ser realizados. Portanto, isso é claro, não há de facto de fazer essa confusão. Por um lado,
fosse basicamente só de uma entidade, eu tenho gestores só de uma entidade, e para ter um MEP eu tenho que ter pelo menos duas entidades. Portanto, é uma relação, existe uma relação. A questão contabilística, na perspectiva contabilística, o ambiente das IAs com o ambiente do SNC tem para ali algumas coisas que, de facto, a mim causam alguma perplexidade. Para mim, o MEP não é um MEP mais completo nem menos completo. O MEP tem uma definição nas normas e é essa definição, ponto. Não há mais completo nem menos completo. Portanto, quando se pretende aproximar com a aplicação do MEP uma figura que é uma coisa distinta, que se chama a consolidação de contas, penso que isso é algo de não muito correto relativamente às definições que constam nas normas. Depois, relativamente à manipulação dos resultados, é muito interessante a exposição que foi feita. A manipulação dos resultados levanta, independentemente de tudo que foi dito, e que de facto é muito clarificador. Levanta aí uma questão, ou melhor, uma dificuldade, que é a seguinte: até que ponto se deixa de ter a gestão dos resultados para ter a manipulação dos resultados? É por vezes, ou comumente aceito, que a manipulação dos resultados viola os normativos contabilísticos. E tem uma motivação ex-ante. Faz, porque há uma motivação antes dirigida, voluntária para se fazer isso. Enquanto que a gestão dos resultados se situará ou ocorrerá dentro do normativo contabilístico. E, portanto, até que ponto uma coisa deixa de ser a outra, ou ao contrário, uma coisa é assim e passou a ser outra, é essa a grande dificuldade. A teoria político-contratual de contabilidade tem vindo a estudar o tema, tem tido preocupações fundamentalmente relacionadas com as relações contratuais da empresa, as ligações do gestor ao acionista, as ligações do acionista aos credores. E, portanto, tem havido estudos, e há estudos que nos esclarecem um pouco sobre esta matéria. Mas, com isto queria terminar, dizer que, apesar das normas poderem vir a ser, ou estar a ser, de melhor qualidade, e faço aqui um parênteses, que as normas são para situações normais, não são para situações extraordinárias, como algumas das situações que nós vivemos hoje, nomeadamente crise de mercados, crise financeira, crise nas dívidas soberanas, são coisas que são recentes, que não existiam há apenas anos a esta parte. E que as normas não foram feitas para isso. Foram feitas para situações de regularidade, de movimento, de transacionamento. Portanto, elas têm vindo, e algumas já foram a ser ajustadas para dar resposta a essas questões. Fecho parênteses e direi que a qualidade dos resultados, a qualidade das normas, não tem de facto a ver com a qualidade das normas em si mesmo. Não tem só a ver com isso, tem a ver, do meu ponto de vista, tem a ver com a qualidade das instituições, tem a ver com a qualidade das pessoas, dos interessados, dos utilizadores, tem a ver com a qualidade do sistema regulatório, dos sistemas de supervisão, dos sistemas de fiscalização, da sua eficácia, e tem a ver também com a equidade e com a justiça dos sistemas sancionatórios. No jogo de todas estas qualidades resultará um produto que, de facto, nos dirá se as normas, apesar de serem tecnicamente mais evoluídas, em geral, serão normas que respondem às necessidades da sociedade e às necessidades das empresas, de modo a traduzir
aquilo que é a sua situação financeira e o aparecimento dos seus resultados. E, pelos vistos, o que foi dito, apesar disto tudo, a manipulação dos resultados não parou de existir, se calhar nem sequer em alguns casos diminuiu. Portanto, o que veio dar algum conforto às palavras que eu quero dizer. Portanto, temos normas, temos melhorias, temos enforcements, temos vários grupos de trabalho, temos uma maior globalização das normas, mas há coisas que, de facto, por aí, só pela parte técnica não se resolvem, que têm a ver exatamente com os interesses que estão instalados, com a qualidade das pessoas e com o bom senso. De facto, o bom senso é aqui, como noutros capítulos da vida, é um ponto exatamente importante que temos de considerar. Eu ficava por aqui, ainda temos mais 2 ou 3 minutos. Passava a palavra à plateia, se alguém quiser pôr alguma questão ou ter alguma dúvida. Acho que o Presidente foi muito sábio nas suas últimas palavras, como repararam. O bom senso é essencial. Obviamente que o acionista tem todo o direito de saber o que se passa na empresa e obviamente que o direito, e o Juiz de Informação de Direito, consagra, digamos, que ele tem que ter acesso às contas, a tudo o que se passa lá dentro. O toque, o gestor, muitas vezes tem a necessidade de pôr um bocadinho de make-up nas contas. Porque às vezes, reparem, desde que não se, eu acho que temos que distinguir a fraude da gestão dos resultados, como disse aqui o Dr. Vieira dos Reis. A fraude é algo que se faz com o intuito de prejudicar terceiros. A gestão dos resultados, ou se quiserem chamar de contabilidade criativa, é algo que se faz para melhorar um pouquinho a imagem. Não tomamos saltos altos, as mulheres. Porquê? Queremos ser mais altas. Eu ao cabo não pus make-up. Não queria tentar mau aspecto. Como isto estão a enganar-vos? Não sei que bom, nem nada mas eu, acima de tudo, quero estar bem comigo mesmo. E é isso, nós estamos a tentar enganar-nos. E nas contas é a mesma coisa. Eu não estou a tentar enganar-vos, eu estou a tentar estar bem comigo mesma. O tal gestor, quando acerta e põe as coisas com um aspecto mais atraente, não é para enganar, eu não acho que tenha que ser pejorativo necessariamente. Quando estamos no domínio da contabilidade criativa, obviamente quando estamos no domínio da fraude, aí sim, porque há objetivos de prejudicar terceiros. Não acho que seja quando falarmos da gestão de resultados. Para frasear Cervantes,
Dom Quixote diz também, não se quer lembrar da terra onde Dom Quixote nasceu. O tema que nos ocupa hoje estava longe de ser central na problemática jurídico-tributária. O direito fiscal, regulando uma figura digna, historicamente bem pouca falada e muito responsável por tantos atropelos à vida e à dignidade das pessoas, o direito fiscal é visto como uma garantia da conciliação entre os interesses do Estado, consubstanciados nas suas necessidades de receita, e os interesses dos cidadãos, que se queriam ver livres de tais atropelos e garantidos contra arbitrariedades e ataques indiscriminados à sua propriedade. Ainda hoje é assim, o direito fiscal ainda hoje tem essa característica de garantir, tentar garantir uma tributação bem ordenada e não arbitrada. Isto aproximava, e ainda aproxima, o direito fiscal do direito penal, em que idênticos tipos de garantias contra o excesso de poder político do Estado e as ameaças à liberdade, mais importantes ainda que as ameaças à propriedade, constitui o certo do direito fiscal. A proibição da analogia das normas de incriminação vai a par do direito fiscal com a proibição da analogia das normas de incriminação, constitucionalmente das normas de incidência. O princípio da legalidade, num crime é sinalégio do direito penal, num infectival sinalégio no direito fiscal, continuam a valer em ambos os anos. Já, porém, no princípio que se afirmava há 40 anos, o dever valer para o direito fiscal, o princípio da tipicidade, que é essencial no direito fiscal e no direito penal, já não tem hoje o alcance que tem passado. Já muitos manuais já nem a ele se refere. Esse princípio estabelecia como limite a ter em conta na definição das normas de incidência. As normas de incidência têm de ser bem definidas, tal como as normas de incriminação. O direito fiscal nos últimos anos, porém, foi sendo invadido por causas gerais, conceitos de atividade. E isso tornou o princípio da tipicidade perfeitamente inoperante. As normas que definem os documentos essenciais do imposto passaram a ser muito certas, de maior dificuldade de aplicação, mais suscetíveis de criar confusão. Não vou fazer um nível exaustivo, nem sequer um nível sistematizado desses conceitos determinados que hoje invadiram a questão de uma forma significativa, mas mais para lembrar, por exemplo, que logo no IRS um dos critérios para definir a residência no país, no território do país, é ter em criminoso habitação em condições que façam supor a intenção de ele ter como residência habitual. Uma série de conceitos articulados no conceito de comunidade. O que é essa intenção? O que é a residência habitual? Tudo isso torna, de facto, uma definição da residência. A IRC, então, aí a invasão é muito mais concreta. E já alguns aspectos desses conceitos determinados nas normas sobre operações são bem mais antigas, como, por exemplo, a noção de operação ao mercado, a operação substancialmente isenta e substancialmente idêntica, etc. Os especialistas conhecem a áurea de incerteza que conceitos como estes suscitam na matéria das transferências e até a necessidade tem havido de, em vez de tentar remediar os conflitos, tentar resolvê-los, preveni-los através dos chamados acordos prévios. O domínio das causas anti-abuso é outro campo moderno da aplicação das causas penais em conceitos penais. É conhecida, basta considerar, nem vou dar outro exemplo, a cláusula geral anti-abuso artigo 38.2 da Lei Geral da Propriedade. Aí é um conjunto articuladíssimo de conceitos, todos eles interligados. Meios acessíveis aos autónomos, abuso de forma jurídica, negócios de identificação económica, vantagens fiscais, tudo isto na mesma norma, articulado, diria, de facto, as cláusulas de abusos especiais, vou chamar as snipers, também tem a cláusula, por exemplo, aqui é uso da tecnologia de neutralidade fiscal das fusões, refere que as fusões têm de ser feitas por razões económicas válidas, que são razões económicas válidas. Os conceitos determinados são muito usados no direito anglo-saxónico, mas mais difícil de gestão nos sistemas continentais. Porque no sistema anglo-saxónico há uma autoridade precedente das decisões jurisprudenciais. As decisões
isto vai introduzir incerteza. Sem esta certeza, acrescentamos agora a mudança de paradigma da contabilidade, do custo histórico ao justo valor, vem nova invasão de conceitos indeterminados, inclusive subjetivos, como o ilustrador e como o aplicador de direito, contabilístico de direito fiscal público. Claro que isto é de consequência da complexidade da vida, não se complica por complicar. A vida económica e a vida social complicou-se, por isso as leis têm que refletir essa complicação. Tudo o que é sobre temas deste tipo, sei que é informação privilegiada, não falei antes do operador, nos vai ocupar esta sessão. Para ela, iremos ter o Sr. Professor Tomás Tavares, professor de pós-graduação em Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa e um advogado especialista em Direito Fiscal, a professora Nina Aguiar, professora da Escola Superior de Tecnologia e do Instituto Técnico de Bragança e doutora de Direito Particular da Universidade de Salamanca e, finalmente, a doutora Ana Catarina Vieira, professora da Escola, consultora da Paz Lagarce, que está à minha esquerda. Vou dar a palavra com esta ordem, senhoras, está o seu nome, a matéria é o doutor Vasco Tavares, que está Boa tarde, não vou estar aqui, é um privilégio ser co-organizador de uma pequena medida deste congresso magnífico. O objetivo era juntar, e acho que eu consegui, juntar os condutores da ciência económica e contabilística num fórum para discutir algumas das questões mais importantes. A minha intervenção aqui é um bocadinho ao contrário. Eu sou um jurista e vou falar de ciência académica. Sou um jurista, quero ser um jurista e, portanto, o meu objetivo é ser jurista. A Ana Maria pediu-me, ou cada de nós, tentar definir, na perspectiva de um jurista, como é que um jurista interpreta o SNC. Como é que um jurista que olha para o SNC, que não lida com todos os dias, como é que um jurista olha para ele e como é que interpreta. O objetivo desta conferência é que os senhores e as senhoras, vendo a mesma realidade de outra perspectiva, os possa ajudar na ciência que cultivam todos os dias. E por isso, o nome da regras jurídicas de interpretação do SNC ou estimativas e certezas do mundo. Portanto, o meu princípio é este. Como é que um jurista olha para o SNC e o interpreta? E isto pode-lhes parecer que é coisa de pouca monta, mas não é verdade. Porquê? Por dois motivos muito simples. Primeiro, porque o SNC é uma lei, e se é uma lei, no fim da linha, pode ser analisada por um jurista, e porque, sendo uma lei, e sendo a contabilidade hoje um campo central de tensão de interesses, pode haver muitos conflitos que acabam no sistema democrático a serem analisados por um juiz. E, portanto, é perfeitamente possível um juiz ter de analisar uma questão fiscal que assenta na interpretação da contabilidade. É perfeitamente possível um juiz analisar uma questão de direito comercial em que o investidor coloca a sociedade em causa porque a contabilidade está mal feita e, portanto, ele teve decisões de investimento tomadas numa contabilidade mal feita e, portanto, o objeto desse processo é analisar a contabilidade. Da mesma forma, o Banco de Portugal pode colocar uma coima a um banco porque utilizou as regras de contabilidade bancária de uma forma incorreta e, portanto, não revelou a sua imagem de verdadeira e, portanto, dado assento, é perfeitamente normal, no futuro habitual, que as questões mais traumáticas, porventura as mais complexas, acabem por serem sindicadas por juristas e por juízes. E é nesta perspectiva que eu quero colocar, é como é que um jurista, como é que um juiz olha para o SNC e como é que o vai interpretar. A primeira ideia, as primeiras ideias que eu queria deixar são estas. O SNC,
para um jurista não faz muita confusão. Isto é, há no mundo jurídico outros códigos, outras realidades tão ou mais complexas que o SNC que os juristas têm que aplicar. Tudo que é matéria de direito ambiente, tudo que é matéria de resíduos, tudo que é matéria de concorrência é tão ou mais complexo em termos técnicos do que as normas contabilísticas. E o jurista tem que aplicar ciência alheia para dirimir os conflitos que existem. A segunda ideia é que o SNC para um jurista é uma bênção. Um jurista vivia com mais dificuldade no BOP com o SNC. Esta é a minha ideia. Porquê? Porque o SNC tem um conjunto de regras muito mais extensas do que o BOP, tem um conjunto de, vamos dizer, legislação muito mais extensa do que o BOP e, portanto, um jurista tem mais elementos normativos, chamamos assim, para aferir e interpretar essas situações. Claro que o SNC, quem diz o SNC está a dizer assim, as FRS, relatam realidades muito complexas. Mas isso, vai-me Deus, isso é a lei da vida. Pois se a realidade é complexa, seguramente a norma contabilística que a vai tratar também tem de ser complexa. Se estamos a falar de instrumentos financeiros complexos, claro que o registro contabilístico, as regras contabilísticas, também tem de ser complexo. Por outro lado, o jurista que olha para o SNC, o que vê é um equilíbrio entre regras concretas, princípios gerais e um mega princípio. As regras concretas são as normas contabilísticas do ato financeiro, são regras concretas, vê os princípios da estrutura conceptual e vê o mega princípio da imagem real e verdadeira, e isso é uma forma muito jurídica de raciocinar. O jurista raciocina com regras concretas, raciocina com princípios gerais e raciocina com o mega princípio da justiça, como se fosse um triggerante para saber se as regras concretas e os princípios gerais estão adequados. E por isso, eu ouvi com muito interesse tudo que disseram antes, mas para um jurista, o SNC não tem problemas de maior, assim em princípio. Coisa diferente é depois a norma concreta, a interpretação concreta, mas olhando para o corpo geral, é algo muito desejado. Depois tem também um problema de fontes múltiplas, também não há problema nenhum para o jurista, desde que saiba qual é o campo de aplicação de cada fonte. Nós temos no SNC as normas contabilísticas do ato financeiro e a estrutura conceptual, não há problema nenhum desde que se saiba ver a relação entre uma e outras. Nós temos uma relação entre o SNC e as FRS da União Europeia, não há nenhum problema de dirimir conflitos desde que se conheça, digamos assim, o campo normativo de cada setor. E, em último lugar, isto para um jurista também é uma análise jurídica de raciocínio, o SNC, a lei contabilística, na perspectiva de um jurista, mais não faz do que dar indicações para dirimir conflitos potenciais. No fundo, há muitos utilizadores da contabilidade que podem estar em situações idênticas ou conflituantes de interesses, e o SNC o que faz é que vai dirimir esses conflitos através de uma descrição normativa e diz: esta solução, este problema tem esta solução. E esta solução é o resultado do equilíbrio da atenção de potenciais interesses convergentes entre o investidor, o credor, a administração fiscal, a administração, os trabalhadores, E, portanto, isto é o mesmo que todas as leis. A lei mais não é, qualquer lei mais não é, do que o ponto de equilíbrio intermédio aceitável pelo jogador de interesses potencialmente conflituantes. Portanto, para o jurista, o SNC não tem nenhum problema a priori. Situações diferentes é depois as situações concretas. E eu, tentando ir a algumas situações concretas, mas falando sempre de uma perspectiva jurídica, tentei identificar, digamos, os 10 mandamentos que um jurista tem de seguir para interpretar o SNC. Quer dizer, vamos para o contrário. Os senhores e as senhoras, habitualmente, lidam todos os dias com o SNC e trabalham com ele, digamos, no cartoário. Nós, juristas, não é assim. Quando olhamos para o SNC,
a melhor forma, acho eu, de trabalhar com a SNC é definirmos regras a priori de interpretação jurídica da SNC e, seguindo essas regras, muito provavelmente chegamos à boa solução. A primeira regra é que a norma contabilística de lado financeiro é uma lei especial face à estrutura conceptual. Quer dizer, na cabeça de um jurista, nós temos uma parte geral, que é a estrutura conceptual, e depois temos partes especiais, que são as normas contabilísticas de lado financeiro, que desenvolvem, explicam várias situações de contabilização. E por isso, para a interpretação, esta parece ser a primeira regra, quando eu tenho uma questão de ativos fixos tangíveis, eu vou ver, em primeiro lugar, se a norma contabilística de lado financeiro me dá a resposta à minha questão. Esta é, e isto faz com que o grosso dos problemas de interpretação do SNC é um problema de interpretação das normas contabilísticas de lado financeiro. E isso é um problema de interpretação de uma regra jurídica. O grosso dos problemas é um problema de interpretação de regra jurídica. Por isso, para um jurista que está de fora, o SNC é, sobretudo, alvo de regras, que tem muitas soluções ou um texto muito desenvolvido para vários problemas. Quem lê depois com mais cautela, o problema é que a linguagem utilizada, as soluções trilhadas, é que não são muitas vezes de gênese jurídica pura. Porque a lei contabilística o que faz é que utiliza uma linguagem mais plástica, mais aberta, eu diria conscientemente mais aberta e plástica, muito optativa, mas isso é um problema de interpretação, como é para nós juristas um problema de interpretação das leis do domínio hídrico ou um problema de interpretação das regras de direito da concorrência. A segunda regra, que me parece também de boa interpretação, é que se houver dúvidas sobre o conteúdo dispositivo de uma regra da norma contabilística do lado financeiro, essas dúvidas podem ser dissipadas através da análise da estrutura conceptual. Isto é uma regra jurídica muito fácil, que é, eu tenho uma lei especial que resolve cada situação, se fico com dúvidas qual é o sentido dessa lei especial, eu vou à regra geral e temos uma regra geral a retirar o conteúdo que me possa decidir. E por isso, se eu tenho uma dúvida sobre imparidades, há uma norma contabilística de imparidades, eu porventura, olhando para a estrutura conceptual, para o princípio da prudência da estrutura conceptual, posso desfazer essa dúvida ou decidir entre a opção mais conveniente de acordo com o princípio. Isto é trabalho essencialmente jurídico. A terceira regra e a quarta, enfim, isto são coisas que eu retirei da minha cabeça, que fui lendo, que fui pensando, que fui falando com outras pessoas. A terceira e a quarta regra são bastante relacionadas. A terceira, na minha opinião, é esta. Portanto, por regra, não se pode aceitar uma solução aparentemente oferecida pela estrutura conceptual, mas que não tenha a mínima correspondência de uma norma contabilística de lado financeiro. Se eu chego a uma solução e digo, não, eu devo utilizar esta solução que me é dada pela estrutura conceptual, mas ela não tem nenhuma base, nenhuma correspondência mínima na norma contabilística de lado financeiro, então essa solução não serve. Igualmente, se eu acho que eu não posso aceitar uma solução que me é oferecida, aparentemente, pela norma contabilística de lado financeiro, que não tem o mínimo de correspondência com os princípios definidos na estrutura conceptual. E, portanto, tem que haver os certos vasos comunicantes entre uma norma contabilística de lado financeiro e a estrutura conceptual, em linguagem jurídica, entre a solução do caso concreto e o princípio que ilumina esse caso concreto. A quinta regra, ou o quinto mandamento, é este sim muito fácil de explicar, que está prescrito na lei, que é o que é que acontece quando há lacunas do SNC. As lacunas do SNC foram explicadas anteriormente, é quando, olhando para toda a panóplia do SNC, eu chego à conclusão que tenho um caso que não está tratado nem nas normas contabilísticas de lado financeiro, nem na estrutura conceptual, nem em qualquer outra disposição da SNC. Quando isso acontece,
a lei contabilística é clara e diz, aplica-se para a integração das lacunas o que diz a IAS e FRS da União Europeia e também as IAS e FRS do IASB e também as SIC e FRICs do IASB. Portanto, as normas interpretativas produzidas por IAS. Portanto, essa regra é o que é. São situações de exceção. O princípio do sistema de normalização contabilístico é um corpo legislativo que regula todas as situações dadas pela contabilidade. Mas, enfim, o mundo muda, as situações são novas e pode o sistema de normalização não conter uma norma já contida nas fontes internacionais. A sexta regra, eu sou um jurista que quero cumprir isto no pouco tempo, até porque já estamos adiantados, pode parecer um pouco paradoxal, juristas a cumprir o tempo, mas quero chegar a isso. A sexta regra parece-me ser esta e vai de encontro a muito do que estamos a falar ou do que estivemos a falar hoje. Que é, se há uma dúvida interpretativa sobre o sentido do texto, seja uma norma contabilística de lado financeiro, seja a estrutura conceitual, deve-se aceitar uma interpretação teleológica. Isto é, descobrir qual é a razão de ser daquela norma. Portanto, eu tenho uma determinada situação, não há nenhuma regra que diretamente resolva a situação, fico nas dúvidas entre os princípios da estrutura conceitual, como é que eu resolver, e eu posso fazer uma interpretação teleológica, quer dizer, qual é a razão de ser desta regra, qual é a razão de ser deste princípio contabilístico. Isso está permitido, obviamente, pela contabilidade, e isto é a forma mais nobre de interpretação de uma regra jurídica. Qualquer regra jurídica é interpretada de acordo com este critério interpretativo. A sétima está ligada com o sexto, avança um bocadinho com o sexto, e é das coisas mais importantes que ainda depois deixamos. É o seguinte: a contabilidade, para um jurista, é uma ciência que é apropriada por muitas outras ciências. No fundo, a contabilidade é uma técnica, uma ciência de descrição da realidade, não uma descrição amorfa ou acrítica, mas é uma descrição da realidade de acordo com determinados interesses e para seguir determinados interesses. Interesses esses, expliquei há pouco, muitas vezes são coincidentes, complementares, mas por vezes são antagónicos. E quando nós interpretamos a razão de ser da norma, na contabilidade interpreta-se de acordo com o vetor informativo. O SNC, para um jurista, o vetor mais importante, o interesse primordial acautelado pelas regras contabilísticas é o interesse informativo e não o que se costuma designar o interesse fiscal ou o interesse prospectivo ou o interesse comercial. O SNC está feito para definir o lucro de uma forma informativa para o investidor e para o gestor. O SNC, esse é, digamos assim, o seu fim último, e imediatamente também para servir o interesse fiscal e o interesse comercial. O interesse fiscal é apurar o lucro fiscal, o interesse comercial é apurar o lucro distribuidor de serviços. E se eu tenho um conflito entre a razão de ser, tenho aqui uma norma contabilística, estou a interpretá-la. Vou interpretá-la num sentido ou no outro. Eu devo escolher o sentido que o vetor informativo me indica. É esse o principal objetivo da contabilidade do SNC. Podemos ser assim um pouco na leitura do SNC, até com o seu histórico derivado com os FRS, é esse o seu objetivo. A regra oitava é uma regra também ligada com a apropriação da contabilidade por outras ciências e que diz o seguinte: sempre que outras ciências utilizem conceitos contabilísticos, esses conceitos contabilísticos nas outras ciências valem o que valer na contabilidade. Sempre que a lei fiscal fala de imparidade, está para a lei fiscal a valer o conceito de imparidade que vale para a contabilidade. E, portanto, sempre que ao nível do direito comercial que se fala de justo valor, essa noção de justo valor para o direito comercial vale o que valer justo valor para a contabilidade. Exceto se o ordenamento de chegada
o direito fiscal ou o direito comercial, distorcerem esse conceito de uma forma expressa e definitiva. E, portanto, não há... Se a lei fiscal diz, se a lei comercial diz, justo valor para mim é o que diz a contabilidade corrigido pela lei comercial, não há problema nenhum. Mas se disser a lei comercial, eu aplico, aceito o justo valor, não aceito o justo valor, ao estar a dizer isso, está a dizer eu aceito ou não aceito o justo valor, tal e qual como foi definido pela contabilidade. E isto, com isto, resolve-se muitos dos problemas que a professora Maria falou há bocadinho no médico. A nona regra, isto vai acabar, a nona regra é, e para o jurista é talvez a situação de maior perplexidade para o SNC, é que o SNC é algo que deseja, que contém, que é inelutável quanto às estimativas. Aliás, este é o Congresso de hoje, e, portanto, o SNC convive naturalmente com estimativas. Haverá sempre estimativas. Faz parte, digamos, do seu código genético. E para um jurista, uma estimativa é algo mais problemático. Porquê? Porque a apropriação jurídica, na lei fiscal, na lei comercial da estimativa, pode ser capturada, essa estimativa, por um interesse fiscal primordial. Evidente. Se há uma estimativa na contabilidade, eu vou usar na lei fiscal essa estimativa para pagar os impostos. Com isso, distorcendo a própria contabilidade. E, portanto, mas mais uma vez, o princípio geral é igual. Se o direito fiscal remete para a contabilidade e se a lei fiscal não contorna, diminui a estimativa contabilística, a estimativa contabilística vale para a lei fiscal. Se a lei comercial remete tal e qual para a lei contabilística e a lei contabilística contém estimativas e não contorna, não elimina, não corrige, então vale na ciência de chegada a estimativa da ciência de partilha. Claro que não há problema nenhum nos ordenamentos de chegada haver distorções. A lei fiscal dizer eu aceito só estas imparidades, eu só aceito imparidades de 25% dos créditos por essa idosa num prazo determinado, e isso o que está a fazer é não aceitar, condicionar em sede fiscal a estimativa contabilística. Mas se nada dissesse, então valeria para a lei fiscal a estimativa contabilística. E a 10ª regra, que é a última, é a seguinte: é que a regra 1 e a regra 9 são as situações excepcionais, para os quais os juristas são potencialmente convocados e é com base nestes argumentos que não podemos julgar, mas são as regras excepcionais. Por regra, a contabilidade é feita para os contabilistas, tem conteúdos enunciativos diretos e, portanto, o jurista não é necessário intervir. E nos casos normais, o jurista não intervém, e ainda bem que não intervém, e ficam todos mais contentes, quer os contabilistas, que não são de nós, quer porque nós juristas não temos que entrar em licença tão larga. Muito obrigado. Eu vou-lhe falar de estimativas e lei fiscal. Este bloco, este último bloco de comunicações, é todo ele sobre estimativas. E por isso a minha comunicação chama-se estimativas e lei fiscal. No entanto, eu vou começar, por a licença, atenção ao meu favor, fazer uma lateral deste tipo. Explico porquê. Eu penso, mas é apenas a minha opinião, que em contabilidade existem 3 tipos diferentes de juízos discricionários. Discricionários técnicos, ou seja, estamos dentro da discricionalidade técnica. Não é uma discricionalidade arbitrariedade, é uma discricionalidade em que o aplicador da norma está limitado. Mas são juízos discricionários. Isso ficou aqui amplamente testemunhado pelas comunicações do Bloco de Lisboa, dos especialistas da área da contabilidade. Há
discricionariedade, isso não há dúvida. Mas, na minha opinião, há 3 tipos de discricionariedade diferentes. Um deles são as estimativas. As estimativas significam chegar a um valor numérico quando nós não temos elementos para determinar com exatidão esse valor. E, portanto, determinamos um valor por aproximação. Isto são estimativas. Em contabilidade, há assim um outro tipo de juízos discricionários, que são os juízos qualitativos. Também se falaram aqui desses juízos qualitativos nas comunicações anteriores. Por exemplo, quando é preciso avaliar se existe ou não existe risco, isto é um juízo discricionário porque subjetivo, que é impossível ser feito por um computador, mas é um juízo discricionário qualitativo. E, finalmente, existe um terceiro tipo de juízos discricionários em contabilidade, que são verdadeiras opções. Por exemplo, quando as normas contabilísticas admitem vários métodos para a aplicação, isto são verdadeiras opções. Eu posso optar entre o método A, o método B ou o método C. Estamos, portanto, perante 3 tipos diferentes de discricionariedade em contabilidade e as estimativas são apenas um deles. Eu, por força do tema do qual vou falar, tenho necessariamente de ter em conta os 3 tipos de discricionariedade. E, por isso, com a autorização da Comissão Científica, eu mudo aqui o foco para efeitos destes próximos 10 minutos, o título da minha conferência para juízos discricionários e contabilidade. Não, deixe cá. Ora bem, o passo seguinte é este. Eu venho falar de juízos discricionários e contabilidade. Há aqui uma conjunção e, portanto, há aqui uma relação. Obviamente, estamos a falar da relação tão discutida, tão conhecida de todos, entre, e nunca resolvida, entre lucro fiscal e contabilidade. É disso que estamos aqui a falar. A questão é uma questão muito embrulhada, por não chamar difícil, complexa, chamo-lhe embrulhada. Havia um autor italiano, Ferri, que já dizia em 1970 que esta é a grande questão do imposto sobre sociedades. É a relação entre a contabilidade e a lei fiscal. É realmente uma questão muito embrulhada e, por isso, por ela ser tão embrulhada, eu também, já há algum tempo, percebi que não conseguimos avançar nesta questão e, de facto, precisamos de avançar nesta questão se não distinguirmos muito claramente que ela tem 2 coisas diferentes lá dentro. Ela tem lá dentro 2 relações, que eu chamo a relação X e a relação Y. A primeira sendo a relação entre o lucro tributável e as contas anuais aprovadas, e a outra sendo a relação entre o lucro tributável e as normas contabilísticas. Em relação à relação I, perdoem-me a repetição, no que diz respeito à relação I, entre lucro tributável e normas contabilísticas, o que é que nós podemos ter? Podemos ter uma lei fiscal que ignora a regulação contabilística e ocupa-se ela própria dessa regulação contabilística, dessa regulação sobre como calcular o lucro tributável, ou então temos uma lei fiscal que remete para a regulação contabilística. Isto é o que acontece em Portugal. Está no artigo 17 do Código do IRC, quando diz
de acordo com a regulação contabilística em vigor. Mais ou menos isto. No entanto, esta remissão tem exceções. Tem muitas exceções. Ora bem, esta remissão, poderão os senhores perguntar por que é que existe, sendo ela uma fonte tão grande de problemas e de complicações, não seria melhor acabar com ela? Acredito que isso já passou pela cabeça de quase todas as pessoas que aqui estão. Ela existe basicamente porque o legislador fiscal não tem outra hipótese. Nos países do Sul, aqui tem apenas uma cronologia, que mostra que esta remissão normativa que a lei fiscal faz para as normas contabilísticas é uma coisa muito antiga, em primeiro lugar, muito antiga, que começou nos países mais desenvolvidos. No século XIX ela já existia na Alemanha e no Reino Unido. No início do século XX ela foi estabelecida nos Estados Unidos. No sul da Europa ela levou muito mais tempo. Mas no final dos anos 70 ainda andavam todos a discutir se havia ou não uma remissão implícita, mas não havia uma remissão clara da lei fiscal para a regulação contabilística. Mas ela acabou por se impor. Eu tenho ali um ponto de interrogação na França, que a França é um caso muito especial. Não tem remissão, não deixa de ter. Simplesmente considera que direito fiscal e direito contabilístico a mesma coisa. É uma concepção muito própria dos franceses, à qual nós aderimos parcialmente. Portanto, libertamos um pouco da confusão francesa. Mas isto, o que eu pretendo mostrar com isto, enfim, saindo disto, há uma coisa que é um facto, é que esta remissão que a lei fiscal faz para a regulação contabilística nem é uma invenção portuguesa e é hoje o que existe em todos os países que nós conhecemos e nos chegam de nós. Não é assim, por exemplo, nos países da América do Sul, em que não existe uma remissão clara para a regulação contabilística. Mas essa falta de uma remissão clara para a regulação contabilística traz ainda mais problemas e mais complicações. Portanto, podia alongar muito a explicar porque é que é assim, mas em curto eu digo que não existe alternativa. O juiz fiscal tentou, durante muitas décadas, ser ele a regular a formação, a determinação do grupo fiscal, mas não consegue. Não consegue. Entre outras coisas, não consegue. E é fácil perceber isso aqui. Porque a complexidade financeira tem evoluído muito. É ela própria uma disciplina muito complexa, evolui muito e muito depressa, e o gestor fiscal não consegue acompanhar essa evolução. E, portanto, está sempre atrás. Essa é uma das razões, mas é apenas uma das razões. A outra relação, a relação X, é a relação entre o lucro tributável e as contas anuais aprovadas. E é aqui que nós temos a tal conexão formal, não é, ou dependência de judicialidade. Já vamos ver o que é que quer dizer isto, mas é agora algo que vincula tanto o contribuinte como a administração fiscal às contas anuais aprovadas. Existe alguma, por sua vez, articulação entre estas duas relações, ou elas vivem separadamente, independentemente? A articulação é muito estreita e é mais uma das razões porque esta relação é tão difícil e tão embrulhada. Nós podemos ter, fundamentalmente, conexão formal, ou seja, conexão com as contas comerciais, com as contas aprovadas, sem definição normativa, é o que acontece nos países da América do Sul,
era o que acontecia em Portugal até 1939, e podemos ter conexão formal com uma remissão normativa. Obviamente que, se por um lado o doutor diz o que está nas contas aprovadas é o que vale para efeitos fiscais, mas por outro lado não estabelece a remissão com a regulação contabilística e produz uma norma de regulação própria, obviamente vamos ter o quê? As contas comerciais, a contabilidade financeira, regulada pelo direito fiscal. Dependência inversa. Total intromissão do legislador fiscal na regulação contabilística. Foi isto que tivemos até 1989. Para que não haja, e esta é também a segunda razão para a qual explica a existência da remissão normativa, para que possa existir conexão, vinculação às contas anuais aprovadas. Sem esta dependência inversa, ou seja, sem que seja o direito fiscal a regular a contabilidade financeira, temos de ter remissão normativa, aquela que está no artigo 17. Quanto à conexão formal, vendo agora melhor o que ela é, e é agora que eu vou finalmente falar do tipo de conexão, o que é que significa a conexão formal, ou seja, aquele vínculo, aquele laço indissolúvel, que é imposto pela lei, não está na disponibilidade de ninguém desatar esse laço, esse vínculo entre contabilidade ou contas anuais aprovadas, melhor dizendo, e lucro fiscal, significa o quê? Significa exatamente que os juízos discricionários, todos eles, feitos na contabilidade aprovada no âmbito do direito comercial, portanto, também não é de uma contabilidade qualquer, a contabilidade aprovada no âmbito do direito comercial, esses juízos todos são preclusivos, ou seja, são prejudiciais para o cálculo do lucro tributário. É isto que significa. E isto também está no artigo 17 do Código do IRC. Embora não esteja lá de uma maneira muito clara. O que está lá é que o lucro tributário se calcula com base no Estado contabilístico. Mas os tribunais portugueses, através de já muitas dezenas de sentenças, vieram a solidificar este princípio. Portanto, não há hoje nenhuma dúvida de que os juízos discricionários, e já falámos aqui muito e sabemos que eles existem e que são cada vez mais discricionários, feitos nas contas anuais, vão ser preclusivos, ou seja, o relator das contas já não pode afastar-se deles quando vai calcular o lucro fiscal. Exemplo, se o contribuinte não incluiu nas contas anuais uma perda de imparidade, esta perda não pode ser deduzida para efeitos fiscais. Chegados aqui, portanto, com esta noção bem assente, há dois problemas, duas questões que são hoje muito discutidas, não só em Portugal, mas fora de Portugal. De qualquer modo, são duas questões de grande atualidade. Uma é se isto está bem feito, se isto deve ser assim. Esta é uma questão em Portugal é muito debatida desde há 30 anos, continua a ser muito debatida, teve talvez até um reacendimento com a introdução do SNC. É uma questão
que é sobretudo debatida pelas pessoas da área financeira e é muito pouco debatida pelo direito. No entanto, a questão é jurídica, porque quem estabelece ou não estabelece esta relação é o direito fiscal. E não é mais nenhuma lei, é o direito fiscal. E, portanto, fica aqui este primeiro, enfim, esta primeira observação é que esta questão é uma questão muito debatida, mas o direito tem-se mantido bastante à margem desta questão. Não é só o direito português, é o direito europeu de uma maneira geral. Aliás, é curioso que na diretiva, na proposta de diretiva para uma base comum consolidada de imposto sobre sociedades, que levou, sei, 11 anos a discutir, eu aí, não se regulou este aspecto. Não há lá uma única palavra sobre a relação entre o procedimento de cálculo do lucro e as contas anuais. Portanto, eu sem querer ser muito crítica em relação ao papel da Comissão, porque entendo que é muito difícil fazer propostas legislativas para serem aprovadas por 27 países. Não quero ser muito crítica, mas não há dúvida de que aquilo que está hoje na diretiva sobre uma base comum consolidada do imposto de sociedades é um retrocesso em relação aos sistemas nacionais, já não digo em relação ao alemão, em relação ao austríaco, em relação ao inglês, até ao português, ao italiano, ao espanhol em 50 anos, que é não dizer uma palavra sobre esta relação. A questão é, portanto, muito discutida. O direito tem-se demitido muito de discutir. E isto tem consequências muito sérias. Eu não vou alargar-me sobre esta questão, se esta conexão deve manter-se ou se não se deve manter. Não quero dar a minha opinião. Vou dizer apenas que esta conexão formal existe em todos os sistemas do mundo que tenham um imposto sobre sociedades. Não existe, não é um sistema típico dos países do sul da Europa, não é um sistema típico dos sistemas de direito civil, como era o judaico. Portanto, não é um sistema alheio aos sistemas anglo-saxónicos. Não. Esta conexão formal existe em todos os países do mundo. Não há um só que não tem. E porquê? Não vou dar a minha opinião, vou dizer porquê. Por aquilo que foi dito aqui no bloco anterior. Por causa da irredutível margem e muito grande margem de discricionalidade que o redator das contas tem. Porque o legislador fiscal conclui rapidamente, a partir do momento em que põe um imposto sobre os lucros em vigor, é isto. É que, se nós, por um lado, não conseguimos, nós, o direito fiscal não consegue regular de uma forma mais rígida, que deixe menos discricionalidade, de uma forma autónoma, e, portanto, tem de confiar na regulação contabilística. E se, segundo, a regulação contabilística deixa uma tão ampla e tão irredutível margem de discricionalidade, como é que o direito fiscal lida com este princípio da tipicidade, falava o professor Xavier, o professor Xavier,
como é que o princípio da periodicidade lida com isto? Pois só tem uma maneira de lidar. É dizer assim. Ok, a discricionalidade existe. Os técnicos, contas e auditores irão fazer com essa discricionalidade aquilo que quiserem. Mas depois há filtros. Há vários filtros. As contas são aprovadas numa assembleia de acionistas, de sócios, as contas são auditadas, etc, etc, etc. Depois de passarmos todos estes filtros, nós tomamos como certo aquilo que lá está. Ou seja, o legislador fiscal parte desta constituição simples. Até pode estar com os falseados, mas não temos mais nada. Até pode estar tudo falseado, maquiado, pintado, frisado, tudo. Mas é aquilo que temos. E, portanto, é isto que vamos tributar. É isto que o legislador fiscal faz. E penso que toda a gente concorda que é um princípio muito lógico. É isto que o legislador fiscal faz. E quanto à rácio do princípio, não diria mais nada. Diria apenas que, posto isto, 3 minutos. Pronto, então, se calhar também já não falo muito mais. Não estou dizendo tendência para fazer limitações para encher muito tempo, esquece que o tempo passa muito depressa. Esta é uma das questões. A segunda questão também muito atual, mas sobre a qual já não vou falar, é que o princípio está lá no artigo 17. Sim, senhor, está lá. Mas depois nós temos a seguir ao artigo 17 muitas normas especiais. E o técnico de contas, o auditor, vê-se perante o problema de articular essas normas especiais todas com esta conexão. E esse é um problema muito difícil. Muito difícil. Porque não está bem regulado. Porque não está claro quais são os casos em que há verdadeiras exceções, quais são os casos em que não há exceções, apenas há limites que operam dentro da conexão formal. E, portanto, embora já não possa alargar sobre este tema, estou aqui perante uma Assembleia que penso que é formada maioritariamente por técnicos financeiros e, portanto, queria deixar esta ideia, é que aqueles que têm dificuldade em compreender como é que aquelas normas todas especiais, por exemplo, o regime das amortizações, como é que aquilo se articula com o princípio de remissão para as normas contabilísticas e com o princípio de conexão formal. São exceções? Não são exceções? A única coisa que quero dizer é que todas essas dúvidas têm fundamento da lei, ou seja, elas não estão esclarecidas. E, portanto, se já no passado tivemos, lembro, por exemplo, uma larga série de sentenças em matéria de provisões para créditos de segurança individual, matéria em que não estava na lei minimamente claro se aqueles critérios que lá estavam eram vinculativos para as contas, se não eram. É um problema de determinação da lei fiscal. Esses problemas continuam lá, porventura muito agravados. E pronto, com isto concluo. Muito obrigada. Boa noite. Cabo a gentileza de acabar a sessão, tentando o mais possível, seguindo os meus colegas, fazer dentro do tempo. E, pegando no tema anterior, vamos agora falar como é que nós podemos, com as regras dos métodos de auditoria, dar alguma validade àquilo que é a realidade das demonstrações financeiras de cada empresa. Que é o conceito tradicional da auditoria. Qual é o objetivo final
de uma auditoria é, em termos muito gerais, controlar e proceder ao controle das áreas de atividade económica, tendo em vista o planeamento de controle da empresa, mas porquê? Porque é que eu estou a auditar uma contabilidade? Eu estou a auditar para quem? Para as unidades terceiras e para os acionistas em si. Qual é o objetivo principal? No fundo, credibilizar aquela contabilidade perante os terceiros. Okay? Isto torna-se particularmente mais importante nas empresas de maior realce, bem como nas empresas cotadas. Porquê? Porque o impacto das demonstrações financeiras destas empresas vai ser extremamente relevante para o mercado como um todo. E não será muito, não precisamos muito longe, nem ter uma memória assim tão distante, para perceber o quão gravoso pode ser uma discussão de uma auditoria às demonstrações financeiras, podendo desde logo não só já que os financeiros como um todo, e ainda acabar com diversas empresas em si. Que classes de auditoria é que nós podemos ter? Podemos ter auditorias financeiras, que são as auditorias às demonstrações financeiras propriamente ditas. Podemos ter auditorias internas de gestão. Quais são estas? Seguem exatamente o mesmo princípio, mas não são efetuadas por entidades externas, bem dentro da própria organização. Depois temos auditorias informáticas, os próprios sistemas informáticos, e esta auditoria hoje em dia é extremamente importante. Porquê? Porque é tudo informatizado. Portanto, auditar o procedimento e o controle daquilo que são os mecanismos internos, como dizia há pouco uma das oradoras da sessão anterior, quando a contabilidade para se passar a ser toda informatizada, então deixa de ser um mecanismo social. E eu concordo totalmente consigo, duas pessoas a fazer uma própria contabilidade vai dar claramente um objetivo diferente. Mas a verdade é que hoje em dia, nas empresas, e particularmente nas empresas com maior dimensão, há muita coisa que já é experimental e é informatizada. E, portanto, o que é importante aqui é conseguirmos verificar que aquilo que é feito automaticamente pelos sistemas informáticos estão a cumprir as regras que nós queremos cumprir. E o princípio fundamental é sabermos questionar. Ou seja, ainda que no ano anterior ou há 2 anos exista um registro que já foi verificado, eu anualmente tenho que verificar o novo. Porquê? Se eu limitar a partir do resultado do ano anterior e fazer variações, seja ele na financeira, na informática ou na fiscal, e na fiscal é particularmente relevante, porque todos percebemos que 365 dias no ano dá origem a outras operações. E, portanto, o facto de eu ter uma base, vamos imaginar este ano, de 2010, sem problemas, não quer dizer que em 2011 eu possa ter todo um conjunto de problemas que, se não forem analisados do que 2010 foi, o que leva a crer que provavelmente eu tenho um problema enorme em 2011 e posso estar a fazer uma simplificação legal de contas com base em problemas que não tive. Portanto, é importante, de facto, que os procedimentos sejam efetuados novamente e testados anualmente. De onde é que parte uma análise ou uma auditoria financeira? Obviamente das demonstrações financeiras. Portanto, parte de uma análise ao balanço, em termos de ativo passivo e capital próprio. Há a demonstração de resultados em termos de distinção entre aquilo que são custos e proveitos, gastos e rendimentos, que costumam ver isso no artigo, as novas nomenclaturas vão a setembro. E porquê? Porque eu quero aferir se essa demonstração financeira, se esse balanço e se esse anexo ou se esse relatório de contas de facto se adequa àquilo que é a verdadeira situação económica das empresas. E porquê que a adequação à verdadeira situação económica das empresas é extremamente importante? Vamos pegar outra vez no caso que eu falei anteriormente das empresas cotadas em bolsa. Todos nós podemos fazer investimentos. E esses investimentos são efetuados com base naquilo que são as realidades das empresas. Se ela não tiver adequada àquilo que é a sua realidade, ou se estas demonstrações não tiverem adequadas àquilo que é a sua efetiva realidade, os investimentos vão ser feitos com base em variáveis que não são verdade, portanto, são erradas. Será sempre este o racional. O ponto de partida é sempre a contabilidade, é o pressuposto essencial da realidade, e o que vai ser testado é se aquela contabilidade está ou não, é ou não obediente aos princípios base contabilísticos. Claro que isto pode ser efetuado
por obrigação legal ou porque não existe obrigação legal. Um outro tipo, não envolve problemas, nem absolutamente necessário, se as partes assim o entenderem, é quando eu estou perante procedimentos de aquisição e obviamente todas as partes poder analisar a realidade ou a saúde financeira, se assim quiserem chamar, daquilo que são os procedimentos contabilísticos das empresas. Quando eu falo de procedimentos contabilísticos, na minha opinião, os procedimentos contabilísticos são muito mais importantes do que a própria demonstração financeira, se bem que um leva ao outro. Um bom procedimento dá um bom produto. E as demonstrações financeiras não têm que só ser vistas, na minha opinião, por uma realidade que o produto a ter por exemplo. Têm que, na realidade, demonstrar os 365 dias do ano e os anos em que a empresa existiu. E nós temos, por exemplo, um exemplo desses contabilísticos que é agora no sistema de dia, que é o justo valor. Teoricamente, eu estou relativamente à vontade de dizer isto, com alguma formação nesta área, o justo valor teria de ser apurado diariamente sem que existissem compensações. Este era o princípio do contabilístico. Claro que dizer isto em empresas que têm uma série de instrumentos financeiros, eles vão dizer, mas alguma vez calculou, sabe o que é estar a calcular estes instrumentos financeiros de justo valor diariamente? Pois eu percebo que seja complicado. Mas o que isto depois vai dar na realidade é que quando eu, a título de exemplo, vendo estes títulos, o que é que eu vejo muitas vezes? Em vez de ter justos valores de calculação apurados, os tais diariamente, a realidade não tem mais ou menos validas. Não existe, quando eu tenho um plano de justo valor porquê, eu basicamente já o banco deixa variar a valores de mercado. Portanto, bem, aqui se vê facilmente o que é tão importante, no princípio, muito mais do que são as demonstrações financeiras. Partindo agora daquilo que é uma auditoria financeira para aquilo que é uma auditoria fiscal, o que é importante procedermos a uma auditoria fiscal? Claro que é importante assegurar a qualidade da compreensão das obrigações fiscais, mas porque, acima de tudo, a correção dos erros, a gestão, a organização e até o planeamento fiscal fazem hoje em dia que são absolutamente necessários para a realidade das próprias empresas. Porque a carga fiscal é, obviamente, alta e, portanto, a correção de erros e a optimização desta componente tornou-se uma variável económica muito importante, que leva, inclusivamente, à alteração de princípios fiscais. Okay? Não que isso, quando seja efetuado dentro da União Europeia, seja propriamente da União Fiscal, mas a verdade é que a parte económica da fiscalidade tornou-se tão importante que não pode ser negligenciada em termos materialmente importantes. Qual é o objetivo de uma auditoria fiscal? Obviamente, verificar e quantificar contingências fiscais, gerir e planear a obtenção de economias fiscais, e isto é muito importante. Porquê? Porque, efetivamente, quando eu estou a rever procedimentos, eu não tenho necessariamente só encontrar problemas. Eu posso, obviamente, encontrar uma série de oportunidades que podem e devem ser otimizadas. E estas oportunidades fiscais, obviamente, se convertem numa minimização dos impostos a pagar por ano. Este exame da situação fiscal da empresa tem a ver com a legislação fiscal, mas parte desde logo da contabilidade. E porquê? Porque, como dizia a minha colega muito bem, ainda que o artigo 17º seja extremamente claro, é verdade que os principais princípios contabilísticos ou estão partidos no Código do IRC ou obrigam a que quando não estão tipificados no próprio Código do IRC, estes sejam absolutamente seguidos pela fiscalidade. Isto porquê? Porque a fiscalidade segue sempre a contabilidade. E para não alargar muito mais, obviamente que a verificação e a existência deles podem resultar no resultado fiscal e, consequentemente, o imposto retido ao Estado. E aqui podemos ter problemas ao nível das próprias inspeções tributárias e hoje em dia são extremamente frequentes. Tendo principalmente em consideração a necessidade grande de operação de legislação para o Estado. Que sujeitos de auditoria fiscal podemos ter? A própria administração fiscal, tendo em vista uma liquidação de impostos, os auditores internos, tendo em consideração aquilo que são os mais brasileiros
basicamente estão a transferir um seguro àquilo que é a contabilidade e os princípios contabilísticos adotados pela empresa e que produzem as demonstrações financeiras. Qual é a relação entre fiscalidade e contabilidade? A fiscalidade segue a contabilidade, o IRC apura-se com base no resultado líquido e existe desde logo uma subordinação importante da contabilidade à fiscalidade, com a qual eu não concordei de todo em motivo que existe. Desde logo as amortizações. Porquê que há uma subordinação da contabilidade face à fiscalidade quando estamos a falar de amortizações? Porque, na realidade, o Código IRC, em particular o Decreto Regulamentar 25 de 2009, define aquilo que são taxas de amortizações normais. Todas aquelas amortizações que vão além daquela taxa, ainda que hoje em dia já possam ser colocadas no texto do documento, efetivamente são determinadas com base numa tabela geral tipificada. Esta tipificação está muito longe de ir no caminho daquilo que são a realidade económica daqueles bens. Vou-vos dar um exemplo. Tenho aqui um lembro agora. Se estivermos a falar de portos, navios, porta-aviões, portações, porto de Vigo, porto de Sines, há uma série de bens, de ativos, que não estão de todo tipificados nas tabelas gerais. Como podem imaginar, a forma que a administração fiscal tem vindo a adotar para proceder à amortização daqueles bens é em comparação. Ora, qualquer comparação, como comparação que é, dá origem a desfazamentos grandes entre aquilo que é a atividade económica e aquilo que é, efetivamente, as taxas aplicadas à conta de bens. Verdade seja dita que hoje em dia, com a adoção do PCNC e com a adoção do novo decreto regulamentar, estas é possível, que disse, fazer pedidos específicos de amortização com base em novos bens e em novas realidades, mas também é verdade que não deixa de haver as taxas e é preciso proceder ao pedido, e pode ser sim ou pode ser não, não é? Temos resposta. E de facto, existe ainda um longo caminho a percorrer entre o caminho para a seguir a fiscalidade no sentido de, a este nível, acompanhamento a fiscalidade. Por outro lado, temos as imparidades e as previsões, que já foram aqui claramente explicitadas, mas relativamente à qual eu só quero chamar de aspecto para uma específica. Quando eu estou a falar de imparidades de inventários, os inventários contabilisticamente são registados pelo seu valor realizável líquido. Este valor é dado pelo preço de venda estimado, mais ou menos o preço de impor da sua condição de venda. Para que estes inventários, ou para que este valor realizável líquido seja aceito ou relevo para efeitos fiscais, eu tenho que comprovar que o preço de mercado é absolutamente aquele e não outro. Ora, isto é relativamente fácil, porque eu estou em alguns setores económicos, no setor automóvel existem tabelas, mas não é assim tão fácil para outros. E não quer dizer que aqueles inventários não estejam devidamente atualizados e que aquele valor não deve ser relevante para efeitos fiscais. Mas a regra geral do procedimento adotado é que, não estando tabelado, eu vou ter problemas de acessibilidade daquele ajustamento. E mais uma vez, temos a fiscalidade a fazer o quê? A evitar, do ponto de vista contabilístico, aquela previsão ou aquele ajustamento que possa vir a ter alguma mudança. Há aqui mais alguma série de um longo caminho ainda a percorrer, no sentido da fiscalidade com o objetivo de contabilidade. Qual é a grande novidade para a CNC? É claramente a conversão com a convergência da contabilidade, da fiscalidade com a contabilidade, no que diz respeito ao justo valor, em particular dos instrumentos financeiros. Porquê? Porque agora estabelece no novo artigo 18 do Código IRC o justo valor dos instrumentos financeiros passa a transparência fiscal, sendo que no caso específico dos instrumentos financeiros de capital próprio, por exemplo, ações, eu tenho que cumprir duas regras. A primeira regra é que o seu preço tem que ser tomado em mercado regulamentar e aquela participação tem que ser inferior a 5% do capital social da empresa agrícola. O que é que isto basicamente diz? Diz que desde que o preço destes títulos esteja formado no mercado regulamentar, e, portanto, eu tenho uma entidade reguladora a gerir a minha oferta e a minha procura de normas de um preço, eu dou relevância fiscal àquele justo valor. Portanto, neste aspecto, houve uma clara convergência da fiscalidade com a contabilidade. Não obstante esta periodicidade e ainda outras áreas em que, de facto, há um caminho diferente. Como é, não
plano de efeitos fiscais, mas não sei se já falamos muito hoje. E em termos de conclusão, é cada vez maior a importância de uma maior gestão fiscal, tudo o que eu acabei de dizer, por todos os riscos, pela questão da otimização, pela questão da correção de erros, pelo peso da carga fiscal, mas, acima de tudo, na minha opinião, porque a correção de erros e a otimização leva a uma oportunidade económica mais assertiva e a um melhor caminho para percorrer em termos fiscais e económicos. Acho que houve mais a dizer.